Todo mundo juntinho e abraçado com o Cruzeiro que joga logo mais a vida contra o Goiás. Me dá os relacionados aí, Cocô! Me dá Cocô! Ô, Valu, eu vou abrir agora a câmera e os microfones para você. Diante do que aconteceu no final de semana, diante do que você está percebendo no movimento do Cruzeiro na competição. O Valu, eu vou repetir a pergunta da rodada anterior. Ele está otimista, pessimista ou realista, Valuzeiro? Tem que estar otimista por conta da possibilidade do Cruzeiro entrar em campo. O Cruzeiro só depende das suas forças. E a lista de relacionados, o Cruzeiro muitas vezes, já na lista de relacionados, ele já traz um certo desânimo por parte do torcedor. O garoto Robert voltou a ser relacionado, o Fernando está relacionado, mas a grande novidade para mim é o retorno do Lucas Silva como opção. O Arthur Gomes está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e o Nicão ainda não conseguiu se recuperar, né? Ele que teve alguns problemas na partida anterior contra o Vasco, então não é opção. Gostei da lista de relacionados, gostei, para ser mais específico, da volta do Lucas Silva e da presença do garoto Fernando, em que pese, não acho que ele vai ser escalado como titular para essa partida contra o Goiás. O Cruzeiro precisa mais do que nunca dessa vitória diante do Goiás para quê? Chegar aos 44 pontos, conseguir igualar o número de vitórias daquela turma ali do Corinthians, que é o 13º, até o próprio Cruzeiro hoje 17º, e o Cruzeiro chegou em uma situação que tanto ele quanto o seu adversário também, porque se pro Cruzeiro vale isso, pro Goiás, mesmo com 96% de chance de rebaixamento, ninguém está falando em rebaixamento lá ainda. Todo mundo está trabalhando esse jogo do Cruzeiro como a última oportunidade. E o Cruzeiro, independente de conseguir se safar ou não, hoje a necessidade de vitória se tornou, assim, o único caminho, mais do que urgente. Exatamente por conta do que aconteceu nessa rodada, o Cruzeiro fecha a rodada, desde a vitória do Corinthians, já a derrota do Corinthians na sexta-feira, o Santos conseguiu um empate. Então, assim, uma vitória hoje significa que o Cruzeiro estará salvo? Não, mas o Cruzeiro dá um passo importante nessa emboladíssima briga contra o rebaixamento. E na minha opinião, Everton, só para fechar que já me alonguei demais, para mim... Você fala quanto tempo você quiser, irmão, você que manda aqui. Para mim é muito importante que o Cruzeiro consiga vencer no dia de hoje e que ele consiga manter o seu saldo positivo. Eu tenho para mim que o 16º colocado vai se salvar com o mesmo número de pontos do 17º e o saldo de gols pode ser um fator. Com quantos pontos, irmão? Não, aí a pontuação, amigo, esquece, porque esse campeonato brasileiro... Tá louco, né? Não, ele ativou o modo Coringa, né? 45 Essa que é a verdade. salva, né, E vai, Você acha que salva um 45? Eu acho que não vai salvar. Não vai salvar, não vai salvar Mas não 45. salvar Eu já tinha, com 45 significa, por exemplo, o Bahia, que caiu com 45. Nos últimos 3 jogos, ele conseguiu uma vitória e um empate e uma derrota. Eu acho difícil que o Bahia consiga uma vitória, um empate em 3 jogos. Acho difícil mesmo. Você acha difícil o Bahia em 9 dando um exemplo, pontos Bahia- fazer 4 pontos? Cara, eu não muito acho mais nada difícil nesse Acho que campeonato. também não acho, não. salva. O Cruzeiro conseguiu ganhar do Fortaleza. Tá certo, o Fortaleza está em crise, não consegue vencer desde antes da final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro venceu o Fortaleza, mas o Botafogo não conseguiu vencer. O Palmeiras ontem a gente viu, o Palmeiras arrancou um empate porque falou assim, ó, me dá esse um ponto que eu preciso para continuar brigando. Mas não é fácil enfrentar esse Fortaleza. Mesmo o Corinthians fazendo a campanha que faz, gente, o Bahia venceu o Corinthians por 5-1 e poderia ter sido demais. Então, assim, cara, futebol já não tem lógica. Essa reta final do Campeonato Brasileiro, então, menos ainda. Mas, Valu, olhando aqui os últimos 7 jogos do Goiás, o Goiás só conseguiu uma vitória para cima do Curitiba. Ô Elton, desculpa, até troquei. Você pode, eu já te falei, o Valor, quando você chama o Elton pode de falar, Everton, não, mas é o mostra seguinte- que o seu subconsciente está preparado para falar comigo. Você quer falar comigo? Não, já falei. Nesse momento eu tenho que falar mesmo com o Elton. O Cruzeiro foi enfrentar um Coritiba virtualmente rebaixado. O Coritiba se rebaixou, né? Exato, com uma torcida jogando contra. Então não tem nada mais. E o próprio futebol, a própria inconstância do Cruzeiro nesse campeonato não permite o torcedor olhar e achar que o jogo vai ser minimamente fácil. Não, fácil não vai ser, mas eu tô mais pró-Cruzeiro do que Mas não pró-Goiás tem nesse como. momento, Cara, por causa dos é o que o números e jogo do que fizer. tá mostrando. Se o Cruzeiro entrar, conseguir minimamente criar oportunidades, aproveitá-las,
aí o jogo pode se tornar pró. Mas antes da bola rolar, eu não consigo. Eu tenho uma situação em relação ao Cruzeiro, assim, que é sempre... Eu acho um time muito inconstante, né? E não é à toa que ele é inconstante, não é à toa ele está onde ele está hoje na tabela. O Cruzeiro é um time que Você está falando inconstante, você está querendo falar que é ruim o time, né? Não, eu acho irregular mesmo. É um time que enfrenta o Coritiba e não consegue fazer nada. Pelo contrário, vai lá e perde. Enfrenta o Vasco, não faz nada. Aí enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, joga pra caramba. É isso, é isso. Aí enfrenta o Fortaleza fora de casa, cria 1000 oportunidades. O próprio Atlético no clássico. O clássico do Atlético consegue segurar e ainda criar as principais oportunidades do jogo. Eu acho um time muito inconstante. Vai lá enfrentar o Corinthians, lá fora, lá na Neoquímica Arena, e por mais ter perdido, jogou bem. Aí depois vem cá enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil, joga bem, pega o Grêmio pega o Grêmio na Copa do Brasil, joga bem, pega o Grêmio no Brasileiro, toma 3-0. E essa é a boa notícia, porque apesar o jogo ser fora, apesar dos pesares, o Cruzeiro ainda tem a 7ª melhor campanha fora de casa, e das 10 vitórias que o Cruzeiro tem no campeonato, 6 foram fora de casa. Isso é assustador, né? Tem uma Quando a gente situação- pensa nesses números. Tem uma situação que chama atenção, que hoje, por exemplo, eu acredito que a mala branca vai comer lá pro Goiás, o Vascão da grana vai meter dinheiro ali, vai dar mala branca, tá, gente? Não tem problema nenhum, para incentivar não tem problema. Agora, por que você tá tão otimista? Com o Cruzeiro? Por causa dos 2 últimos jogos. Eu tava pensando, o torcedor pega e fala assim, não, mas no jogo contra o Vasco, eu fiquei pensando no que gerou aquele jogo do Vasco. Era um jogo do Vasco que o Cruzeiro pela primeira vez estava jogando com os portões fechados, sem a presença da torcida, tinha vindo de uma boa vitória contra a equipe do Fortaleza. Um jogo complicado, um jogo difícil de pensar na posição das 2 grandes equipes na tabela de classificação, e o Cruzeiro conseguiu virar um jogo e depois tomou o gol de empate. Ao final da partida, criou possibilidades para sair vencedor do jogo. É fato que isso aconteceu. Então o Cruzeiro ficou a pouco de conseguir a vitória. E o Cruzeiro, nesse momento, ele precisa vencer. É só vitória que interessa. Eu não tô ligando mais para esse negócio de fulano jogou bem, Beltrano jogou bem, o time em si jogou muito bem. O Cruzeiro precisa de vencer. O fato é conseguir essas vitórias. É isso que o cruzeirense quer. Ponto final. E quando eu pego e faço a inversão do campeonatinho que eu criei na minha cabeça, que são 2 jogos, 2 jogos, 2 jogos, 2 jogos, já tem um tempinho, os 2 jogos, o Cruzeiro conseguiu aquilo que a gente tinha pensado aqui. A gente pensou assim, empata contra o Fortaleza, o Thiago estava até comigo nessa, eu peguei e falei assim, empata contra o Fortaleza e vence o Vasco. O Thiago falou o contrário, vence o Fortaleza e empata contra o Vasco. Conseguiu esse campeonatinho, agora vem outro campeonatinho, é o Goiás e o Atlético Paranaense. Mais 4 pontinhos e vamos embora, é pensar desse jeito. Tô vendo muita gente falar, é a última chance do Goiás, e de fato é. Mas pode ser também a última do Cruzeiro. Então o Cruzeiro não tem jeito. Vai ter que fazer hoje, nós estamos falando isso a cada rodada, vai ter que fazer hoje o melhor jogo do retorno e ganhar do Goiás. Não precisa ser o melhor. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, mas é que quando você joga bem, você fica mais próximo da vitória. E ganhar do Goiás. Por quê? Por quê? Porque, cara, na sequência é 3, apesar de que o Botafogo tá caindo pelas tabelas, mas Palmeiras, é que o Botafogo e o Palmeiras, eu acho que esse título vai ser definido na última rodada. E o Palmeiras vem jogar contra o Cruzeiro aqui, decidindo o título. O Botafogo ainda com chance, contra o Cruzeiro, decidindo o título. E aí nós ainda temos, de quebra, o Atlético Paranaense, que é uma incógnita. Faz jogos espetaculares e faz jogos não tão bons como, por exemplo, esse jogo contra o Vasco. Agora vamos pro mano a mano aqui. Thiago Fernandes, já começa com você. Rafael Cabral e Tadeu. Acho que aqui não dá pra discutir. Tadeu, né? Tadeu, todo mundo. Eu Tadeu, vou né? de Rafael Cabral. Você vai de Cabral? Tudo bem, Valuzão. Você pode tudo. Neres ou Lucas Rauter? Eu vou de Rauter. Você, Thiago? Essa eu também vou de Você Rauter. é o time? Rauter. Você, Bolivar? Rauter. Castan e Bruno Melo. Castan tá fazendo uma temporada decente demais, né, Valuzinho? Mas não vem bem nos últimos jogos. Inclusive foi o meu Mas, eu gravei um vídeo no meu canal falando. Pegando todo o Castan. Antes o problema do Cruzeiro era só um ataque que não fazia. Agora tem uma defesa que tá batendo cabeça, né? Mas eu vou no Castan aqui. Pulando. William Maguinho.
Desculpa, né? O Willian. Total, né? Total. Marlon e o Hugo, Marlon, né? Eu fico na dúvida. Os dois estão fazendo um bom campeonato. Mas Esse Hugo aí, ele está sendo visado por Fechou outros já. times do futebol. Fechou o Corinthians? Corinthians. Fechou o Isso, Corinthians. quer dizer, o É Corinthians muito tá bom falando jogador, dele. cara. Fechou já. Já muito bom fechou? jogador. Já fechou. Pode Então, acabar. tá indo Muito pro- bom. Agora eu vou de Marlon aqui. Eu vou ficar sozinho aí com o Hugo aí. Você também de Marlon, Valuzeiro? Ele não tá sozinho, não. Eu acho que o Marlon caiu da segunda metade do campeonato pra cá, eu vou de Hugo. Você, Bolivar? Vou de Marlon. Então agora vamos aqui para William Oliveira e Felipe Machado aqui. Eu vou começar até com você. Não. Ian Lucas. Aliás, desculpa, Ian Lucas e Lucas. William Oliveira. Mas Eu vou acho com que pode você, ser o Lucas Valuzeiro. Silva, hein? William Oliveira. Você, Elton. William Oliveira, o Lucas, eu acho que o Lucas Silva não deve jogar, não. Você, Bolivar. Com o relator, o Oliveira. Você, Ian Lucas. Tiagão. Eu sou fã desse moleque aqui. Acho esse moleque comigo, bola então. demais. Bola demais, então eu tô com você. Eu vou aqui. Joga bola. É questão de ter uma sequência, um treinador para orientar. Joga demais, joga mais que o acho. William Oliveira, inclusive, com potencial incrível. Agora sim, Felipe Machado e Diego. Vou começar com o Valu de novo. Machado. Você, Thiago Fernandes. Felipe Machado. Você, Eltinho. Machado. Você, Bolivar. Felipe Machado. Eu sou o maior fã da vida do Felipe Machado. Mais, inclusive, que até a esposa dele, a mãe dele, o pai dele e tal. Vou de Felipe Machado. Que, aliás, trocou os dentes lá no Beligoli, tá com um sorriso maravilhoso. Só uma Gustavo pergunta. Beligoli. Beligoli que estará conosco aqui na tela da Band também, a partir de agora, o melhor dentista do mundo. Pois não, eu tinha que também trata no Beligoli. A gente está discutindo o campeonato todo ou momento? Não, o critério é seu. Então, ok. O critério é seu. Matheus Pereira e Guilherme. Começa com você. Guilherme. É por causa disso que eu estava Por isso que você pensando. perguntou, né? Isso. O Matheus Guilherme. Pereira não tem como avaliar, não vou avaliar pelo histórico dele de jogador, até porque no futebol brasileiro não jogou. Eu vou também, tô de Guilherme. Você, Valuzeiro? Matheus Pereira. Você, Thiagueira? Guilherme. 7 gols, 7 Bolivar. assistências. Guilherme. Guilherme também, pelo mesmo critério do Eltinho. É um dos destaques do Goiás na temporada, também não Dos faz uma poucos campanha ruim. destaques, ele e o Hugo. Ele e o Hugo, E exatamente. o Matheus Pereira jogou muito pouco também, de alguma forma, né, meu Gil? Mas, Bruno, eu vou deixar... Deixa pro final quem vai ganhar fácil? Essa aí tá Bruno de Rodrigues e brincadeira, né, Palácio. pô? Isso aí, desculpa, Rodrigues. né? Bruno Bruno Rodrigues, Rodrigues. disparado, Bruno Rodrigues. Unanimidade. Sem dúvida. Papagaio e Babi, Thiago Valu. Eita, O respirou melhor é fundo. sempre o que não tá do nosso lado. Cara, Paulo, nesse essas caso. duas últimas aí tinha. Essa extinção essa aí o pessoal caprichou, né? A extinção dos dinossauros tinha que ser uma opção, né? Eu vou de Babi. Você, Eltinho? Babi. Bolivar? Também. Papagaio é muito pouco tempo e muito pouca avaliação. Também vou de Babi. Você, Thiagueira? Ah, não tem jeito, Babi. Agora, Vital e Alano. Eu vou de Alano. Você, Eu Eltinho? vou de Vital. Você- Nessa aí você, eu fico com Bolivar? Vital. Fico com o Vital também. Você, Thiagueira? Alano. Você, Bolivar? Desculpa, você, Valuzeiro? Parece um pouco. Eu vou de avião, eu acho. Vou fugir. Vem Eu comigo vou de aqui. Matheus Vital. E o Popó tá gritando lá, que vai de Alano. Nunca. Boa, e aí, Popó? Acabou? Sim, não. Acabou? Então tá possível aí. o Popó ir de Mais um Alano. mano a mano. Mais um mano a mano. Eu acho que ficou bem dividido esse aí. Daqui a Raramente pouco ele faz o Só pra deixar. Popó vai dizer quem ganhou lá, Só mas pra- parece que ficou... Só para deixar claro, algumas opções que fui apenas pela positividade do dia e pelo jogo de hoje. bons fluidos. Cite nomes, por favor. Ah, Matheus Tô Vital, brincando. Machado, eu Bons cito fluidos. sem problemas. Ô, gente, imagina